tudo bem? Turma joia, sejam bem-vindos aqui a mais um bloco da nossa aula. Vamos seguir aqui falando a respeito das energias eólicas, né? Agora nós vamos falar um pouquinho mais a respeito dos parques eólicos de grande porte, tá? Como que esses parques eólicos são construídos? Esse conjunto que a gente chama de torre eólica, né? Ele na verdade ele possui algumas características, né? Ele é formado por uma grande torre, geralmente torre tubulão, né? É aquela torre formada por um grande tubo, tá? Em aço, ou uma torre treliçada, tá? No alto dessa grande torre você tem ali uma casinha, né? Um conjunto que a gente chama de nacelle. Essa nacelle ela pode variar de tamanho a depender da tecnologia ali concentrada dentro dela. Na ponta da nacelle fica o cubo. O cubo é onde fica presa as pás do rotor, né? Seria o equivalente às pás de um ventilador. Então, nesse caso aqui, no caso do cubo do parque eólico, né, da torre eólica, fica presa as pás do nosso rotor, tá? Então, esse cubo está conectado através de um mecanismo mecânico, né, na caixa multiplicadora, tá? Essa caixa multiplicadora, né, graças a um eixo de transferência, ela vai fazer a convergência de velocidade de uma velocidade de rotação menor para uma velocidade maior. Por que isso? Porque o eixo, né, do parque eólico, como o vento, a velocidade é baixa, como a pá é muito grande, ela não pode girar muito rápido, senão o esforço mecânico é muito grande. Então ela gira numa velocidade menor e através da caixa multiplicadora você transfere ela através de um eixo de transferência para uma velocidade maior para um gerador, tá? Então nesse caso aqui seria um conjunto de dois eixos horizontais. Você tem tecnologias onde você tem só um conjunto de um eixo horizontal com a caixa multiplicadora embutida diretamente no gerador. E você tem um dispositivo também de transferência direta sem eixo e sem caixa multiplicadora, tá? Que aí já seria uma nova tecnologia, uma tecnologia mais recente, tá? Você pode ter nacelles, né, de diferentes formatos, tanto essa aqui retangular quanto essa aqui ovalada, tá? São características construtivas diferentes, mas via de regra você tem os mesmos componentes previstos ali dentro do conjunto, tá? Essa nacelle aqui, pessoal, só para vocês terem ideia, você pode ter ali, por exemplo, um espaço ali algo em torno de 5 metros de largura por 10, 15 metros de comprimento. Então dá para um homem, né, ou várias pessoas ficarem em pé ali dentro dela. Então só para vocês terem uma ideia da dimensão do equipamento. Geralmente o cara que sobe para dar manutenção nessa torre, ele sobe na parte da manhã, ele fica o dia todo lá dentro da torre, dentro da nacelle, para executar toda a manutenção, né? Aqui só um aspecto construtivo do cubo. Então o cubo geralmente ele é usinado em uma peça única de aço, aço com outras ligas metálicas, né? Justamente para conferir essa resistência. E aqui nessas pontas aqui ficam presos as pás, tá? As pás são presas. As pás, só para vocês terem uma ideia de dimensão, olha aqui o tamanho dessa pá. Isso aqui é uma pá mais ou menos de 70 a 80 metros de comprimento. Novamente, né, as pás são construídas de materiais de fibra de vidro com outros materiais leves para conferir resistência, porém leveza, tá? Antigamente essas pás elas eram importadas, eram produzidas na Europa e trazidas para o nosso país. Hoje em dia não. Perdia-se muitas pás durante o transporte. E aí decidiu-se, né, achou-se melhor a construção das pás em loco, tá? Então, esse tipo de cena aqui é mais raro de se ver hoje em dia, tá? Geralmente as pás são, quando você vai ter um grande parque eólico, você já monta na própria região do parque eólico a linha de produção das pás. Ali mesmo você já constrói e já faz a montagem em loco. Aqui só para destacar um pouquinho, né, o aerogerador.
Então, destacando aqui a característica da caixa multiplicadora, é muito semelhante a uma caixa de câmbio, né, de um automóvel. Então, você tem ali internamente um conjunto de engrenagens cujo objetivo é fazer a transferência de uma velocidade de eixo de entrada em relação à velocidade de eixo de saída. Tá? O gerador, esse sim, né, ele tem características muito semelhantes às demais máquinas elétricas. Por movimento mecânico, você vai fazer a transferência de energia mecânica para a forma elétrica. Tá? Você pode ter geradores de diferentes formatos, geradores síncronos, geradores assíncronos e diferentes tecnologias. Tá? Bom, pessoal, e aqui falar um pouquinho para vocês a respeito do aproveitamento de mini eólicas, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se lá você estava falando em um parque eólico com torres da ordem de 2,5 megawatts de potência, torres na ordem de 130, 140, 150 metros de altura, para operar com velocidades de vento acima de 7 metros por segundo, aqui você está falando de dimensões muito menores, naturalmente, né? Só que por ser dimensão menor, você também está falando em potências muito menores. Então você está falando de um aerogerador que vai funcionar, por exemplo, com uma velocidade ali de 5 metros por segundo, perfeitamente, tá? Então é um aerogerador muito menor, muito mais leve, 6 quilos, né? Só que aí a potência extraída também é muito menor. Você está falando aqui, por exemplo, esse caso aqui está ilustrando um aerogerador de 160 watts de potência, tá? Então você vai conseguir extrair ali em torno de 160 watts. Por quê? Como ele é muito menor, a área de varredura dele também é muito menor. Aqui ele está pegando um diâmetro, um raio, né, médio de 24,5 polegadas, né, dá mais ou menos 61 centímetros de diâmetro, 1,20 m de diâmetro, né, 61 centímetros de raio, 1,20 m de diâmetro, tá? Mas são muito bem-vindos, né, podem ser muito bem utilizados, né? Então, se a gente pensar que, por exemplo, que nesse caso aqui, essa aplicação para essas características de vento, ele produziria algo em torno de 38 kWh mês. Se você quer atender ali algo em torno de 500 kWh mês, basta você dividir, né? Você teria ali algo em torno de 15, 16, 17 aerogeradores desse porte aqui para atender esse consumo de energia aqui previsto, tá? E aí como que eu posso fazer esse processo? Pode ser um sistema off-grid, tá? Você pode ali conectar um banco de baterias, um controlador de carga, um inversor de frequência, e aí dessa forma você consegue alimentar a sua carga. Você pode conectar também através de um sistema híbrido, eólico, fotovoltaico? Pode. Você pode conectar através de um sistema de geração distribuída? Também pode, só que não é muito comum, tá? Não é tão comum você utilizar esse tipo de aerogerador para sistemas de geração distribuída. Por quê? Porque esses aerogeradores, o custo dele não é tão competitivo quanto o custo da energia fotovoltaica, tá? Então, o custo-benefício, o payback, o retorno dele ficaria muito longo, tá? Então, geralmente, quando você tem a oportunidade de conectar diretamente à rede, sai muito mais barato você usar a rede elétrica convencional, tá? Então, geralmente, mini aerogeradores têm uma aplicação muito interessante, muito boa, porém em aproveitamentos quando o consumidor está muito afastado da rede, não tem condições de ser atendido pela rede convencional. Aqui só mostrando, né, um aerogerador desse fabricante aqui, Airbreeze Marine, né, um determinado fabricante. Então aqui é um aerogerador de 160 watts de potência, 300 watts de pico, tensão contínua 12 volts. Ele tem ali, né, uma produção média a 5,5 metros por segundo de 4,4 kWh.
O vento limite dele de 50 metros por segundo, então como ele é um aerogerador de menor porte, ele pode girar mais rapidamente, então ele tem uma característica operativa diferente dos aerogeradores de grande porte, né? E é lá, em torno de 3 anos de garantia, vida útil estimada de 20 anos, tá? Pessoal, tá aqui as referências, né, dessa nossa aula de hoje. Então, esse material complementar está disponível para vocês lá na plataforma Moodle, tá? Um outro livro muito interessante que eu recomendo que vocês utilizem é o livro do Crescesb, do Ricardo Dutra. Basta vocês acessarem o site do Crescesb, esse livro está disponível lá, esse e-book, um e-book muito interessante, tá? Pessoal, o que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender e fixar esses principais conceitos a respeito da energia eólica e dos seus potenciais, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar através do WhatsApp, ou através do fórum, ou através do chat, tá? Ou através do meu e-mail. Então, qualquer um desses canais aí. Façam a leitura, a releitura do material. Assistam também aos vídeos motivadores a respeito da energia eólica. Consulte o material complementar disponível. E, caso necessário, né, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, ok? Pessoal, então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.